continuamente sobre o altar, não se apagará. Eu queria pedir para toda a igreja repetir comigo: o fogo continuamente sobre o altar não se apagará. Não se apagará. Você pode sentar, adorando a Deus, em nome de Jesus. Meus queridos, nessa oportunidade eu quero louvar a Deus pela vida do nosso vice, o diácono João de Deus, que está aqui presente. Louvo a Deus pela vida do pastor Luizinho, o nosso coordenador da EBD. Amém? Também louvo a Deus pela vida da Ana Paula, da Ariane, que estão na frente do departamento dos jovens, dos adolescentes. Quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que vieram neste culto. Eu acredito que você veio com o objetivo de ouvir a voz de Deus falar com você nessa noite. E eu creio que assim Ele vai fazer, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus especialmente pela vida da minha esposa, minha intercessora, minha ajudadora. Deus te abençoe mais, em nome de Jesus. No livro que nós acabamos de ler, é um texto muito conhecido no meio do povo pentecostal. A gente sempre prega sobre a questão do fogo arder. E esse texto ele nos traz um ensinamento bastante interessante acerca do altar. E eu estive estudando acerca desse altar. A Bíblia vai dizer que quando o próprio Deus se encontra com Moisés ali no Monte Sinai, ele dá uma ordem. Inclusive eu tive o privilégio de estar ministrando no culto de jovens, também no culto de varões, encontrão de jovens e de varões. Estivemos falando sobre a Arca da Aliança. E quando Deus fala com Moisés ali no monte, a ordem foi que viesse fazer primeiramente o tabernáculo, e juntamente com o tabernáculo muitos outros objetos. E nós, alguns meses atrás, falamos acerca da Arca da Aliança. Mas a prova do Senhor tem nos trazido hoje a falar sobre este altar, o holocausto, onde era oferecido o holocausto, E este altar não foi diferente da Arca da Aliança. A Bíblia vai dizer que ela era por tamanho de cerca de 2,5 metros de comprimento, também de largura, e de altura tinha cerca de 1,5 metros, ou seja, era um pouco grande e um tanto que alto. E o objetivo desse altar era queimar sacrifícios a Deus. E não existia apenas um sacrifício, existia vários tipos de sacrifício. Ou seja, aquele objeto trabalhava noite e dia e noite. E nós trazemos como um grande exemplo para a nossa vida acerca de viver a nossa vida no altar de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que quando aquela arca, aliás, aquele altar foi feito, ali ela foi feita de uma madeira de acácia. Esta madeira, ela tanto foi usada para fazer o altar, como também foi usada para fazer a Arca da Aliança. E no outro tempo nós vamos ver que foi a madeira que foi escolhida por Deus para fazer a arca que nós conhecemos como a Arca de Noé. Era uma madeira uma madeira que o próprio Deus escolheu em todos os momentos para fazer objetos para a glória e o louvor da sua majestade. E eu tive pesquisando acerca dessa madeira, e ela significa ter a resistência e durabilidade. E trazendo para uma área espiritual, ela quer dizer questão da santidade e também da eternidade. Então ali não era somente uma madeira, tinha um significado. Ele estava dizendo, era um tipo de madeira que ele passaria um bom tempo. Aliás, ele não se acabaria de qualquer jeito, muito pelo contrário. Era uma madeira que ela resistia. Passou-se anos e anos.
Nós vamos ver que até mesmo a Arca da Aliança, ela foi citada não somente na história de Moisés, quando é feito, como também na história de muitos dos reis, depois de muitas gerações para frente. Ou seja, era uma madeira bastante resistente. E o que eu trago aqui como exemplo para a nossa vida, ou como lição para a nossa vida, é a questão da incorruptibilidade. Nós estamos dia e noite vivendo a santidade. Nós sabemos que a santidade não é algo que vem e me transforma da noite para o dia, mas todos os dias é necessário eu buscar esta santidade. Todos os dias nós passamos pelo processo da santidade. Enquanto você anda nas ruas, você vai ver que o álcool talvez chama a atenção de muitos que já viveram no alcoolismo. Talvez as drogas chamam a atenção de muitos que já viveram no mundo das drogas, ou até mesmo a prostituição. Mas você, por outro lado, escolheu renunciar, fugir da aparência do mal. O que é isso? É você dizendo, eu continuo resistindo, eu continuo fugindo, eu continuo vivendo a santidade que Deus quer que eu viva. Aquela madeira, ela passou muitos e muitos anos para que um dia ela viesse se acabar. Então ele está dizendo, nós vamos viver essa santidade até a eternidade. Ou seja, ele está te dizendo, se tu és escolhido de Deus, tu já vives santidade na terra, mas não tem coisa melhor do que viver a eternidade com o Pai no céu de glória. Aleluia! Então é passando por um processo que nós vamos ver que todos esses objetos chegaram a passar. A madeira teve que ser lapidada, ela teve que ser transformada. E uma coisa que eu aprendo aqui também é que todo ser humano na face da terra, inclusive aqueles que servem a Deus, é necessário passar pela lapidação, é necessário passar pelo processo da modificação, da transformação. E neste momento, quando é passado esse processo, é algo bastante dolorido, é algo bastante doído, é algo bastante transformador, mas ao mesmo tempo você olha para o processo e diz assim, é difícil, é duro. Talvez andando neste processo você até chora, você até grite, você até clame a Deus, porque assim também passou. Eu vou trazer como exemplo Davi. Ele passou por tantos processos que quando ele escreve alguns salmos, ele sempre se expressa dizendo, eu clamo a Deus, eu chorei a Deus, eu clamei a Ele. O que é isso? Ele está dizendo, eu gritei a quem realmente pode me socorrer, eu gritei a quem realmente pode me ajudar neste processo, eu gritei por alguém que com certeza poderia fazer eu vencer. Foi necessário os processos, mas o Senhor com certeza cumpriu as promessas na vida daquele homem. E eu quero te dizer, diante deste processo que Deus está permitindo que você passe, acredite, é para você amadurecer, é para você crescer, não é para você morrer nesse processo. É doído, é dolorido ser rejeitado, ser esquecido, mas o Senhor está te dizendo, não importa quem te esqueceu, não importa se está doendo, o importante é que é Ele, o próprio Deus, quem está fazendo a lapidação. E se Ele está fazendo a lapidação, é porque Ele vai fazer algo grande na tua vida. Não é algo pouco não, é algo grande. Ele vai te usar, Ele vai usar a tua boca, Ele vai usar tuas mãos, Ele vai usar os teus pés, Ele vai te usar nessa terra. Basta apenas se posicionar durante este processo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sinto Deus aqui neste lugar. Eu sinto Deus aqui neste lugar. Aleluia. Esse nosso Deus está dizendo, é necessário passar por este processo. É doído, pode até as lágrimas correr no rosto, mas é necessário para algo grande que Ele quer fazer. Aleluia. Quando Ele montou aquela madeira de acácia, quando foi feito a arca de Noé, nós vamos ver que ali foi um grande barco. E como objetivo, ele teve como resguardar tanto Noé, como também a sua família.
mas também resguardou os animais que era necessário para que daqui a pouco eles viessem povoar novamente a terra, quando o próprio Deus permitiu o dilúvio. E durante aquele processo em que a arca estava sendo moldada, as pessoas olhavam para Noé, desacreditavam, chamavam de louco, chamavam até mesmo, vou usar a expressão de perturbado, tu é um doido, tu não sabe o que tu está falando, tu não sabe o que tu está fazendo, tu vai perder o teu tempo, meu Deus, está perdendo o teu tempo, e o Senhor está te dizendo nessa noite, não é tempo perdido. Quando você entra neste processo de mudança, de lapidação, muitos vão criticar, muitos vão te ignorar, muitos não vão entender, mas não te preocupa porque eles não entendem. Mas como a minha esposa acabou de cantar, não é do teu jeito, é do jeito dele, é da forma dele, é do jeito que ele quer. O importante é continuar na posição, porque quem continua na posição no final será honrado. Aleluia. Nós vamos ver que daqui a pouco, quando todos estavam criticando Noé, o que é que acontece? Veio um dilúvio. E quando veio um dilúvio, eles entraram na arca, as pessoas olharam e não teve mais jeito. Não foi um homem que fechou as portas. A Bíblia vai dizer que foi o próprio Deus que fechou a arca, naquele momento a arca. Do processo de lapidação também, da arca da aliança, como nós falamos há alguns dias atrás, passou-se um processo necessário. E a arca da aliança representava o próprio Deus no ambiente, o próprio Deus no lugar, o próprio Deus naquele lugar. Enquanto a arca da aliança era prioridade para o seu povo, Deus estava dizendo: eu também sou prioridade na vida de vocês. Então aqui eu também estava abrindo a minha mente para o que nós temos colocado como prioridade nas nossas vidas. Meu Deus, o que nós temos colocado como prioridade? O que é a prioridade? É aquilo que fica em primeiro lugar na tua vida. Aquilo que fica em primeiro lugar na tua vida. E quando passa-se pelo esse processo de colocar algo ou alguém como primeiro lugar, automaticamente eu aprendo que nós estamos tirando a presença de Deus na nossa vida, porque nós estamos colocando o nosso pensamento, a nossa prioridade mais naquilo do que nós pensamos, naquilo que as pessoas pensam, ou naquilo que nós estamos vivendo naquele momento. Durante a dor, às vezes nós olhamos mais para a dor do que aquele que pode restaurar a tua vida. Durante o processo, você olha mais prioriza mais o problema do que você prioriza a Deus, que pode restaurar, transformar a tua vida. E isso é uma das coisas que eu tenho aprendido, é que nós temos que aprender a colocar Deus como primeiro lugar das nossas vidas. Ele tem que ser prioridade. Ele tem que ser prioridade. Aleluia. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguns irmãos sendo abençoados. Eu vi alguns irmãos saindo, eu estou um ano no ministério, saíram das suas casas, saíram da sua cidade, foram para uma outra cidade, renunciaram às suas próprias vontades, renunciaram talvez uma faculdade, renunciaram talvez um emprego para viver pela obra de Deus. Aí esses homens, na nossa visão humana, era impossível. E esses homens agora vêm para Bacabal, cada um no seu carro. Eu fiquei muito feliz quando eu vi aqueles abençoados. E eles dizendo que Deus está prosperando a obra. E sabe o que eu aprendo aqui? É que quando Deus ele é prioridade, não importa nada que você está passando neste momento. Enquanto você colocar Deus como prioridade, Ele vai cuidar de cada detalhe da tua vida. É cada detalhe da sua vida. Não importa se é financeiro, não importa se é familiar, não importa a área, mas se tu colocar Deus como prioridade na tua vida e não querer pegar Deus e colocar na parede e saber que o agir é dele, o jeito é dele, é dele o poder, a honra, a glória, tudo é dele. Ele sabe a hora certa de te abençoar, mas o importante é que nós devemos ter ele como prioridade nas nossas vidas. Aleluia. Este processo de lapidação
trouxe um dos instrumentos que os próprios irmãos saberiam e aprenderiam como adorar a Deus. A responsabilidade inicialmente estava sobre os sacerdotes de oferecer sacrifícios. O próprio Deus fala a Moisés para que ele viesse a dar ordem a Arão e os seus filhos, para que eles viessem oferecer os sacrifícios, o holocausto. E quando isso ocorre, a gente vai aprender que não era só um tipo de sacrifício, era vários sacrifícios, era várias formas de oferecer algo. E as coisas que eles geralmente ofereciam eram uma ovelha, dependendo da questão da financeira, era um pombo, era aquilo que eles tinham de melhor, era aquilo que eles tinham para doar. E havia muitos tipos de sacrifício. E uma das formas, um dos sacrifícios era a oferta de alimentos, a oferta pacífica, a oferta pelos pecados dos sacerdotes. Eram vários tipos, ou seja, se não era apenas um sacerdote, eram vários sacerdotes, eram várias pessoas. Então era necessário queimar todos os dias algum tipo de animal. Toda hora estava queimando alguma coisa. E quando Deus recebia dos altos céus, ele diz: eu recebo como um cheiro suave nas suas narinas. E eu fico observando como é que, eu acho que os irmãos já queimaram, não sei se vocês já sentiram aquele cheiro de pena queimada. Se a gente for olhar, não tem nada de bom cheiro, né? Mas a questão aqui não era o animal em si, não era o pelo que estava sendo queimado, era o porquê e para que estava sendo sacrificado. E Deus estava olhando para eles e dizendo: se está sendo queimado com o objetivo de perdoar pecados, eu perdoo dos altos céus. Se está sendo queimado com o objetivo de me adorar em forma de oferta que estão me entregando, eu recebo dos altos céus. O que ele está dizendo aqui, eu aprendo que não importa o jeito. Ele está dizendo assim: não importa se é uma ovelha, não importa se é um pombo, não importa não importa o animal ou qualquer coisa que seja lançado. O importante é como está sendo levado a ser queimado esse sacrifício. Se é de coração, eu recebo. Se é realmente de corpo, alma e espírito, eu recebo. Se é realmente de verdade que está arrependido, eu recebo. É a palavra que o Senhor libera para ti nessa noite. Se realmente é de coração, ele está recebendo. Se realmente está pedindo perdão e não vai mais fazer, ele está te dizendo nessa noite: pois eu perdoo e eu transformo hoje a tua vida, o teu caráter. Ele está dizendo: se é realmente uma adoração de verdade, eu recebo dos altos céus. E quando ele recebe do céu, aleluia, já começa a acontecer o sobrenatural. Porque enquanto que está levando para ele de baixo para cima, de cima para baixo, ele está dizendo: eu derramo a minha glória, eu derramo o meu Espírito Santo, eu trabalho na tua casa, eu trabalho na tua vida, eu liberto os teus, eu faço acontecer, porque eu sou Deus da tua vida. Ai, meu Deus, se tu veio esta noite adorar a Ele, exaltar a Ele, Ele está dizendo: eu estou nos altos céus, já recebendo a adoração de crente que está com o coração quebrantado e contrito, que está com o coração rasgado para adorar de verdade. Ele está dizendo: eu recebo. Esta noite aqui, aleluia, não foi ver o pregador, não foi ver o vocal cantar, não foi porque o vocal ia cantar, não foi para ver o diácono João de Deus, não. Tu veio aqui com o objetivo de adorar a Ele, de exaltar a Ele. Aí primeiro dizendo: Senhor, eu vim com a minha força acabada, eu vim nas últimas formas, mas Ele está dizendo: enquanto tu me adora, eu vou fazendo por ti, eu vou fazendo por ti, eu vou fazendo por ti. Se as tuas forças já não dá mais, é hora da mão dele vir sobre a tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia.
oferecidos sacrifícios, era oferecido holocaustos, com vários objetivos. Mas a realidade é que Deus olhava dos altos céus e dizia: tem ainda pessoas lá embaixo que me adoram de verdade. E quando o sacrifício estava ali no altar, ele estava recebendo. Aleluia. Quando os sacerdotes eles tinham que fazer aquele objeto funcionar, e como a ordem estava sobre os sacerdotes, eles tinham primeiramente todos os dias que tirar as cinzas de manhã, para que viesse colocar novamente fogo no altar. E o que eu aprendo com as cinzas? Cinzas representa algo que ficou no passado. Aquilo já não está mais servindo de nada. E aquilo pode atrapalhar o fogo de pegar. Se o passado estiver num local onde o próprio Deus está dizendo que é hora de arrancar, porque insiste de deixar essas cinzas ainda aí. Deus está dizendo: é hora de arrancar essas cinzas. É hora de parar de viver do passado. É hora de parar de viver das coisas passadas. Naquele tempo eu orava mais. Naquele tempo eu jejuava mais. Naquele tempo eu era um bom crente. Naquele tempo eu era um adorador. Naquele tempo era bom. Naquele tempo era isso. Naquele tempo era aquilo. Aquele altar já foi queimado. Aquele sacrifício já foi queimado. Já ficou para trás. Ele está dizendo: arranca. Já não vale mais de nada. Ele está dizendo: esquece o passado. Se tu antes pregava bem, pois está na hora de tu voltar a pregar a melhor do que tu pregava antes. Se tu cantava, está na hora de tu cantar melhor do que cantava antes. Se tu era um adorador no passado, então está na hora de você voltar a ser um adorador de verdade agora. Se realmente o teu passado foi algo tão bom, então viva hoje o que é de melhor de Deus na tua vida. Para de viver do passado. Para de olhar para o passado, porque atrapalha a vida de muitas pessoas. E uma das coisas que mais traz a ansiedade é o fato de viver de tanta coisa passada. A depressão, você olha assim: eu poderia ter feito melhor. Eu poderia ter feito melhor. Poderia ter feito assim. Poderia ter feito assado. Enquanto Deus está olhando lá no céu e dizendo: viva agora. Viva hoje. Daqui a pouco o arrebatamento vai acontecer. Daqui a pouco a trombeta vai soar. Ainda está mastigando o passado. Ainda está mastigando o que aconteceu no passado. E ele está dizendo: se tu quiser hoje, eu mudo a tua história. Porque já não é mais como era no passado. É melhor, porque o que Deus tem para nós sempre é o melhor. E a própria palavra diz que o que Ele tem para nós é o melhor dessa terra. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável em nossas vidas e para as nossas vidas. Então para de viver nessas cinzas do passado. Arranca hoje essas cinzas da tua vida. Arranca. Tira. Já não é mais de ti, já não te pertence mais, acabou. Deus está dizendo: tem algo novo, algo novo, algo novo. E quando tu ficar mastigando isso no passado, Ele não vai fazer algo novo na tua vida. Quando os sacerdotes iam oferecer o sacrifício, eles limpavam o altar, arrancavam as cinzas. Mas a Bíblia vai dizer que eles também tinham que mudar as vestes deles. Eles tinham que arrancar as vestes naturais, normais, da vivência diária, para colocar as vestes sacerdotais, que era para oferecer a Deus um sacrifício e Deus viesse receber.
E uma das coisas que eu aprendo aqui é que essa mudança de vestes seria a separação do sagrado ao natural. As tuas vestes é necessário ser arrancada hoje. E quando eu falo vestes, eu trago a área espiritual. Essas vestes que Deus olha e diz assim: eu não estou aceitando isso. Eu não estou gostando. Como assim? Eu estou vestida dos pés à cabeça. Estou bem vestida aos teus olhos. Mas o que tu tens vivido, que vestes são essas? As vestes da santidade. As vestes reais que Deus escolheu para você. Está na hora de você arrancar as tuas vestes naturais e colocar uma veste real, a veste sacerdotal, a veste que vai se preparar para oferecer algo para o teu Deus. Aleluia. Se tu veio neste culto nessa noite, e essa noite tu já recebeu a palavra, e tu disse: eu vou tirar essas cinzas, eu vou tirar o meu passado neste momento, e agora tu está dizendo: agora sim eu vou me vestir das vestes sacerdotais. Ele está dizendo: pois te prepara, porque daqui a pouquinho, aleluia, tu vai oferecer sacrifício. Ele está dizendo: fogo arderá continuamente. Continuamente. O que é continuamente? É dia e noite, noite e dia. O inimigo dizendo: bebe cachaça, e tu está dizendo: a chama está queimando aqui dentro. O inimigo dizendo: vai te prostituir, e Deus está olhando para ti dizendo: tem um coração que queima ali, tem sacrifício vivo, tem sacrifício de verdade ali. Aleluia. Deus está procurando nessa noite pessoas que vieram oferecer um sacrifício vivo e que Ele vai receber dos altos céus. Aleluia, aleluia. A outra coisa que era necessário fazer para que o fogo viesse vir e queimar o altar, o holocausto, era arrancar as cinzas e colocar lenha nova. Arrancavam as cinzas e colocavam lenha nova. As cinzas atrapalham, as lenhas novas traz ali naquele momento, trazendo para a área espiritual. Ele diz: eu estou trazendo um renovo sobre este povo. As cinzas te atrapalham de receber este renovo. As cinzas te atrapalham de receber esta unção. As cinzas te atrapalham de receber de novo. Aquilo que Deus um dia prometeu na tua vida, Ele quer cumprir. Mas no momento você tem deixado as cinzas atrapalhar a chamada que Ele tem para ti, a promessa que Ele tem para ti. Então Ele está dizendo: está na hora de colocar lenha no altar. Está na hora de arrancar as cinzas e colocar a lenha no altar. Para quê? Para que possa vir sobre este lugar o fogo de Deus e que venha queimar nesta noite. Aleluia. Sacrifícios, sacrifícios, sacrifícios. A Bíblia vai nos ensinar que é necessário uma vivência diante de Deus com relacionamento sincero. E colocando a lenha no altar vai trazer como exemplo a questão de todos os dias tu trazer de volta a vida com a palavra, vai trazer de volta a vida de oração, vai trazer de volta a vida em santidade, vai trazer de volta a mudança de caráter, vai trazer de volta algo de verdade, de mudança de Deus na tua vida. Ou seja, Ele está dizendo: tu era uma forma no teu passado, mas hoje eu te chamei para ser algo, fazer algo novo e ser algo novo. E o que é algo novo de Deus em nossas vidas não é algo normal, é algo sobrenatural. Aleluia. Eu acho maravilhoso o testemunho da irmã que louvou agora há pouco aqui. A irmã canta numa autoridade tão grande, numa potência vocal tão maravilhosa, e a gente sente Deus através da vida dela. E eu fico vendo você, que Deus está dizendo: eu quero te usar.
Eu quero usar a tua voz. Eu quero usar a tua boca nessa terra. E tem pessoas que estão fugindo. Enquanto isso, tem pessoas que ainda se posicionam. Tem remanescentes ainda que se posicionam. Tem gente ainda que ainda está vivendo uma vida de oração com Deus. Tem gente ainda que está vivendo na palavra com Deus. Tem gente ainda que ainda obedece a voz de Deus. Tem gente ainda que tem o coração fervoroso de Deus na sua vida. Ainda tem, eu creio que está aqui nessa noite. Eu creio que está aqui nessa noite. Aleluia. Se és tu, aleluia, quem Deus escolheu como um vaso para ser usado nesse tempo e nessa geração, então eu creio que o teu coração já está fervendo, o teu coração já está alegre, o teu coração já está tão fervendo que a tua boca está dizendo é hora de falar línguas estranhas. Deus está dizendo assim, está na hora de tu voltar a profetizar de novo, está na hora de você usar o dom que eu já te dei. Ai, tem pessoas olhando para a igreja e dizendo, eles continuam do mesmo jeito, na mesma zoada, da mesma forma, e o mundo, esses últimos dias mais atual, liberais, fazendo tudo que não agrada a Deus, mas tem remanescente aqui dentro da igreja, que continua sendo adorador, que não olha para os deleites do mundo, não olha para o que o mundo está trazendo para os nossos jovens dos dias atuais, não! Eles vão dizer, eu continuo sendo adorador, eu continuo sendo crente pentecostal, eu continuo sendo daquele do fogo, grande fogo, que vive as promessas, que vive o sobrenatural com Deus. A vida não é normal, por quê? Porque ele não fala com o homem dessa terra, ele não fala com o presidente, ele não fala com o prefeito, mas ele se ajoelha e diz, eu vou falar com o meu Deus, criador dos céus e da terra, aquele que realmente veio nessa noite oferecer sacrifício. Eu quero te dizer que já está pegando fogo neste lugar. O fogo aqui neste ambiente. O fogo aqui neste ambiente. Levanta, levanta, levanta. Tem coração queimando. Tem coração queimando. Tem coração queimando. Tem coração queimando. Eu estou vendo Deus agindo aqui na vida de pessoas. Eu estou vendo Deus aqui. Aleluia. Tem lenha nova, tá pegando fogo, aleluia, aleluia, aleluia. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não vai se apagar, não vai se apagar, não vai se apagar, não vai se apagar, não. Deus está dizendo, eu continuo sendo Deus, eu continuo sendo aquele que renova, eu continuo sendo aquele que batiza, eu continuo sendo aquele que transforma, eu continuo sendo Deus, eu continuo sendo Senhor, eu continuo sendo o mesmo. E tem gente olhando para o mundo e dizendo, não, está mudado. E Deus está te dizendo, é mesmo. O Espírito Santo que Jesus naquele grande dia prometeu, é o mesmo que batiza, é o mesmo que concede os dons espirituais, é o mesmo que faz, aleluia, 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 o sobrenatural acontecer. Lá em Romanos capítulo 1 diz, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo. Não precisa mais pegar um animal e queimar. Ele está dizendo, é o teu corpo, é a tua vida. Oferece nesta noite como sacrifício vivo, porque tu está se oferecendo a Deus neste momento como um adorador.
E Ele está dizendo: enquanto tu és o sacrifício vivo, eu derramo fogo sobre a tua vida, eu derramo graça sobre a tua vida, eu derramo unção sobre a tua vida. O mais interessante, sabe o que é? É porque naquele tempo só os sacerdotes podiam ir lá e oferecer o sacrifício. Novo Testamento, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Não precisa mais de Arão para oferecer sacrifício. Ele está dizendo: você já faz parte do sacerdócio real. Você já faz parte do sacerdócio real que oferece sacrifício a Deus. A tua vida, como diz o Romanos, e dos altos céus, ele diz: agora tem fogo, agora tem fogo, agora tem graça. E ele diz: não é só fogo que vai pegar, é dos altos céus eu vou receber, é dos altos céus eu vou receber. Não, 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 você não está entendendo, não. Aleluia. Ele está dizendo: tu oferece algo para o teu Deus, e dos altos céus ele recebe. E quando ele recebe dos altos céus, ele derrama sobre a tua vida. Aleluia. Eu queria convidar a Kézia a vir aqui à frente. Dá com o teu celular. Prepara o louvor. O Senhor hoje, Ele me mostrou algo sobre ti. Ele falou no meu coração que estava hoje brincando as cinzas do passado. E isso tudo tem te atrapalhado de oferecer um sacrifício a Ele. Ai, Deus. O Senhor me mostrou que hoje Ele estava rasgando o teu coração. E a chama vai queimar sobre ti. A chama vai arder mais sobre ti. Quem foi que disse que tu está esquecida? Quem foi que disse que tu está esquecida? O próprio Deus fala ao meu coração neste momento. E Ele diz: estou hoje trazendo um rio novo sobre ti. E o Senhor está dizendo: dá uma oportunidade, porque enquanto tu vai louvando, o Senhor vai fazer coisas grandiosas aqui nesta igreja. Prepara o louvor, prepara o louvor. Pode preparar o louvor neste momento. Tá com o teu celular aí? Veio uma das meninas que tem. Prepara o louvor. A igreja continue conectada, irmão. Vocês me conhecem, viram pregando, mas sinceramente a graça que eu estou sentindo aqui não está normal. Tem algo sobrenatural aqui nesta igreja. Tem algo sobrenatural aqui nesta congregação. Eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluia, Jesus. Quem não é batizado com o Espírito Santo? Quem não é batizado, levante a mão. Quem não é batizado com o Espírito Santo? Aleluia. Eu não vou te pedir para vir aqui à frente, não. Eu vou pedir para que você venha orar daí. Aleluia, Jesus. Aleluia. Feche os teus olhos. Eu vou te apresentar em oração aqui. Mas enquanto tu adora, que o Espírito Santo vai vir sobre a tua vida. Não é o pregador que não, é você que tem que se adorar. Aleluia, Jesus. Só quem quer receber de Deus o batismo com o Espírito Santo, é só quem quer receber. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, a igreja intercede. A igreja intercede. A igreja intercede. Ah, mas ela tem o Espírito Santo hoje. Receba de Deus o teu renovo nessa noite. Para de ver o viver natural. Para de viver natural. E viva o sobrenatural de Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ouve sua palavra. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia.
Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Eu vim aqui pra te servir. Feche seus olhos. Pai Santo Poderoso, nós ministramos a Tua palavra, Senhor. Eu sinto a Tua presença aqui neste lugar, Pai. Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor continue renovando vidas aqui, Senhor da glória. Aquele que nessa noite está trazendo sacrifício a Ti, Pai, que o Senhor venha fazer por ele nesta noite, em nome de Jesus. O Senhor vem na providência, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus amado santo, eu te peço, Senhor, ser com o teu povo, para a glória e o louvor do teu nome. E eu te peço, e por fé eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Jesus.